que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sexta, 13 de setembro deste ano de 2024, temos como tema o anjo com os 7 trovões, finalizando o tempo, que foi pregado 22 de maio de 2009 em Armênia, Colômbia. E leiamos no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Aí ele escreve de redenção, o tempo da misericórdia sob a dispensação da graça. Ou seja, o tempo não seria mais o tempo onde a porta da dispensação da graça se fecha. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O nosso tema para essa ocasião, deste estudo bíblico, baseado nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo, pregado pelo Dr. William Soto Santiago, intitulado O Anjo com os 7 trovões, finalizando o tempo. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem: ouvindo a voz de Deus nos últimos dias, pregado pelo Dr. William Soto Santiago, domingo 7 de janeiro de 2007, em Goiânia, Brasil, diz: agora, como ouviremos a voz de Deus, a palavra de Deus para o último dia? Agora, nos dias de Ezequiel, Deus deu a palavra em outra direção, como faz sempre com seus profetas. Ele comeu e depois ele falou ao povo. No livro do Apocalipse, capítulo 10, temos uma passagem paralela ao que lemos de Ezequiel. Vamos ler, diz: vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem é esse anjo? É Jesus Cristo em seu corpo angelical, em seu corpo teofânico, chamado o anjo do pacto, ou o anjo do Senhor, do Antigo Testamento. Cristo, no céu, termina a sua obra de intercessão como sumo sacerdote, quando tenha completado a sua igreja, quando tenha chamado até o último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e então se converte em leão da tribo de
de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, toma o título de propriedade da direita do que está sentado no trono, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, e o abre no céu. E então, a obra de intercessão já terá terminado, a porta estreita terá se fechado, não haverá mais oportunidade para que as pessoas obtenham salvação. A igreja do Senhor Jesus Cristo já terá completado. Tinha em sua mão um livrinho aberto. É o mesmo livrinho que tomou em Apocalipse capítulo 5 e o abriu no céu, no capítulo 6 e no capítulo 8, onde abre o sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. E depois, no capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão, já não é cordeiro, mas leão. Não é mais sumo sacerdote, mas é rei e juiz, já não é intercessor, mas juiz. Continua dizendo, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, sobre o mar. Isso é povos, nações e línguas, sobre os quais o Espírito Santo coloca aos seus pés, seu pé direito, e o esquerdo sobre a terra. Aí no livro dos selos, na página 315, nos diz: o reverendo William Branham, isso é do quinto selo, diz, na metade da página, então eles têm que provar a morte ao fim do seu ministério. Ele está falando do ministério de Moisés e Elias, onde o Espírito Santo, no fim do tempo, estaria operando esses ministérios. E aí ele fala que no final, porque veja, desde a página 13 e 14, e esta da 315, falando desse ministério, o qual o Espírito Santo estaria operando no fim do tempo, que é o ministério de Moisés e Elias, diz. Então eles têm que provar a morte no fim do seu ministério, correto? Porque então o ministério do sétimo anjo não poderia ser através de Moisés, sendo que estava na mesma condição de Elias? Por que Deus não disse, veja, Elias, tu trabalhou tanto em diferentes partes, eu creio que seria melhor desta vez enviar Moisés. Por que ele não fez assim? Observem bem, no ministério de Moisés, foi ele que trouxe, mas Elias foi profeta a todas as nações. Ele que trouxe Eliseu aos gentios. Mas qual é a razão que Moisés vem com Elias? Porque os judeus dirão, espere, nós ainda guardamos a lei. Então, ali estará Moisés. Então, ali estará Moisés mesmo, juntamente com Elias. Você vê? Moisés foi enviado unicamente a judeus, mas Elias foi para todas as nações. Então, veio Moisés como profeta apenas aos judeus, e certamente o que trouxe a lei. A lei foi a mensagem dele. Mas qual foi a mensagem de Elias? Pregava contra as mulheres que cortavam os cabelos, as denominações e etc. Ele censurou todas estas coisas como a pintura no rosto. Ele falou que seria carne para os cães. Ele pregou muito forte. Agora vejam como isso tudo, esse ministério das duas oliveiras, também vai estar falando contra todas estas coisas. Como uma das duas oliveiras, ou seja, o ministério de Elias. E ele escreve do lado à direita, Moisés a todas as nações, o pé direito. E Elias, o pé esquerdo, ou vice-versa. Moisés continua escrevendo embaixo, ou seja, do lado, mas ele vai embaixo escrevendo: Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil, tipo do reino da besta. Eu vou voltar a ler. Moisés a todas as nações, o pé direito, e Elias, o pé esquerdo, ou vice-versa. Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil, tipo do reino da besta. Nosso irmão William continua dizendo aqui. Ele está lendo a escritura de Apocalipse 10 e lê e comenta assim:
E agora vai continuar no próximo versículo aí da Escritura. Nosso irmão William lê. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Disse o irmão William, e agora? Está como o leão da tribo de Judá, porque ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E quando houve clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes, e é a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, Cristo em seu corpo angelical, clamando como um leão, como um rei. Quando os 7 trovões houveram emitido as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou pelo que vive, pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que o tempo não seria mais. Diz o irmão William, o tempo de redenção. Agora na mensagem, veja aqui, intitulado, Senhores, este é o tempo. Na página 58, diz, ali estavam aqueles anjos, aconteceu uma explosão, como um trovão, que sacudiu a terra completa. Deus sabe que eu falo a verdade. Apenas lembrem, algo está se preparando para acontecer. Eu não sei o que é, mas poderia ser isso a razão pela qual eu digo isso. Preparem-se, preparem-se. Oremos. Como orar? Tomar a nossa posição. E aí desenhe uma pedra angular, as eras, e divide a parte da 7ª era e a seta a pedra angular. Como orar? Tomar a nossa posição no exército dos seus crentes e nos preparar. Porque pode ser mais tarde do que pensamos. Vocês me conhecem e eu nunca disse uma mentira, segundo o que eu sei. Segundo Samuel lhes disse, eu tenho dito algo a vocês no nome do Senhor. Se não é o que acontece, agora eu digo a vocês, agora não sei o que é isso. Eu não posso dizer o que é isso. Não sei. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. Eu estou atemorizado. Como irmão de vocês, desde o sábado passado, eu tenho estado assustado. Pode ser o tempo do fim. Talvez seja o tempo para que os arco-íris percorram através do céu e um anúncio desde o céu dizendo: o tempo não é mais. Amigo, se é assim, vamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. E aí ele escreve à esquerda, arco-íris, o tempo não é mais. Agora esse anúncio, vejam, esse anjo forte, o qual nós vamos mais adiante ver, quem é que faz? O irmão William diz, para terminar a escritura aí, até onde ele leu, e diz, o tempo de redenção, o tempo de salvação termina com a vinda do anjo forte que desce do céu e, consequentemente, a porta da dispensação da graça se fecha e, daí em diante, as pessoas já não têm oportunidade de salvação, não têm oportunidade de receber a Cristo para serem batizados em água em seu nome e receber o Espírito Santo e obter a vida eterna, obter o novo nascimento e vir a fazer parte da igreja de Jesus Cristo, porque já terá sido completa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam isso. Aconteceu no final de 2018, quando terminaram os batismos, as santas ceias e todos esses memoriais que se faziam sob a dispensação da graça, dando a oportunidade às pessoas sob a pregação do Evangelho da Graça, para que as pessoas recebessem a Cristo como Salvador e obtivessem o novo nascimento depois de serem batizados em água. Agora vejam, isso tudo chegou ali, no seu final, naquele ano,
no início do outro ano, onde se proclamou o fim da dispensação da graça, que a porta da dispensação da graça tinha se fechado. E estava se abrindo uma porta, a qual essa porta é a porta da dispensação do reino, a porta da dispensação do reino, o qual, em Apocalipse capítulo 4, mostra essa voz que disse: sobe aqui. É um chamado a subir à era de pedra angular e dispensação do reino, e já não é uma etapa pertencente às eras e, consequentemente, pertencente ao lugar santo. É uma etapa celestial. É a etapa do lugar santíssimo. Agora vejam, na mensagem, o mensageiro do entardecer, na página 27, nos diz: vejam a Igreja Católica Romana. Eles embranqueceram a tumba de São Patrício, morto por arco. Eles mataram aquela mulher, queimaram ela, e como uma bruxa, como se fosse uma bruxa em espiritual, e fizeram isso, o que fizeram? Queimaram ela numa estaca como se fosse uma bruxa. 200 anos depois, desenterraram o cadáver daquele sacerdote para fazer penitência, sabendo que ela tinha sido uma serva do Senhor. Mas naquele dia, eles não sabiam quem ela tinha sido, enquanto a igreja passava por sua era. E vai passar por cima da cabeça das pessoas, e eles não reconhecerão ele. Jesus, ou seja, ele está falando desse tempo, daquele tempo. Jesus, ele não sabia que era filho de Deus até que ele tinha morrido e enterrado e já tinha subido. Não foi Pedro que culpou o povo no dia de Pentecostes? Vocês, homens com mãos perversas, tomaram o príncipe da vida e mataram ele. Oh, o sinal cintilante da sua vinda está aí. Veja, estamos no final, amém? Esse sinal vermelho cintilante está por todo canto, por todo canto. Está escrito sobre ela: o tempo terminou. Ishabod, o tempo já não é mais. E escreve aí Apocalipse 10. E o nosso irmão William continua dizendo: portanto, quando esse anjo levante a sua mão ao céu e jure pelo que vive pelo século dos séculos que o tempo não será mais, então não será mais o tempo de redenção, terá terminado. Cristo já terá terminado a sua obra de intercessão no céu como o sumo sacerdote. E continua lendo a Escritura, irmão William. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, se consumará o mistério de Deus, como anunciou a seus servos os profetas. Ou seja, como foi prometido que o mistério de Deus seria consumado, terminado, assim será. Na mensagem, contagem regressiva, na página 31 nos diz, o reverendo William Branham nessa mensagem diz que cada pessoa doente aqui agora, Senhor, que entre em Cristo, e aí desenhe uma pedra angular e as eras, e uma seta pedra angular, que entre em Cristo Jesus, a sua palavra, a sua promessa, e dizer: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei, que possam começar a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vão desprender, Senhor, que possa se levantar de macas, cadeira de rodas, o que seja, que possa levantar das suas enfermidades encarcerada, que possa ir mais além do espaço onde os cientistas, nenhum deles conhecem nada, onde o poder de Deus prometeu, por estudo científico da Bíblia aqui, ou pelo estudo espiritual, repito, da Bíblia. Agora veja que isso tudo vai ser realizado já nessa parte culminante. Depois
deste ensinamento sobre Carpa, o qual está dando a fé de rapto aos escolhidos de Deus. E vai chegar esta parte culminante onde isso tudo, nós vamos ver no meio da igreja, onde o irmão Branham foi levado em visão e viu como as pessoas entravam a um quartinho de madeira e saíam curados. Uma pessoa entrou em uma maca, vejam, empurraram, e estava ali deitada, e depois pelo outro lado ela saiu, essa pessoa que estava deitada ali, ela saiu empurrando a maca, ou seja, ela tinha sido curada. O homem de muletas entrou com muletas e pelo outro lado ele saiu carregando as muletas, ele tinha sido curado, e assim muitos milagres acontecendo, milagres físicos e também espirituais. Mas agora vejam como está se realizando a etapa de ensinamento sobre Carpa, o qual foi falado que em uma grande Carpa catedral estaria se revelando o mistério do sétimo selo, que daria à igreja noiva a fé de rapto. Depois dessa etapa, então é que vem todos esses milagres como vindicação de que Deus está no meio do seu povo. E aí estaremos vendo esse anjo forte no meio da igreja, o qual disse que o tempo não seria mais. E quando vejam, vão ver ao mesmo véu de carne que falou que o tempo não seria mais, que a dispensação da graça tinha terminado e que estava se começando uma nova dispensação. Ou seja, que é o mesmo véu de carne nesse final, nesses últimos anos da dispensação da graça e início da dispensação do reino. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ler um pouquinho mais ali. Agora veja, continua dizendo aqui na página 31, para mostrar que Deus sempre foi Deus, ainda permanece Deus, Ele sempre vai ser Deus, e Ele é infinito, onipotente, todo-poderoso ser, onipresente, que pode cumprir a sua palavra. Ele pode fazer todas as coisas, e Ele prometeu para nós que tudo é possível para os que creem. Deus conceda que aquele homem, mulher desviado, rapaz, moça, nessa manhã, que não esteja ali ouvindo a contagem regressiva da palavra de Deus, conhecendo, estamos bem abaixo. Temos contado a última coisa, ele escreve a sétima era. E ela está pronta para gritar zero. E a qualquer momento, e a igreja vai fazer isso. Deus, a mensagem terminando, se vemos a perseguição se levantando. Por quê? Nos foi profetizado e nos foi falado de que nesse tempo final haveria uma apertura que depois se tornaria uma perseguição para as virgens fátuas e os 144 mil. E iria começar de alguma forma essa apertura. E essa apertura, vejam, é dirigida aos escolhidos da igreja noiva, a qual está sendo preparada para o rapto. Quando o nosso irmão William disse, quando vocês vejam um ataque dirigido à carpa, à visão da carpa e cumprimento da visão da carpa e ao ministério, e tudo que Deus esteja realizando lá, ali está perto de chegar à transformação, à ressurreição e transformação. Ou seja, que isso tudo já estava profetizado, que teria um ataque ao ministério sob carpa e a carpa também, ou seja, que isso tudo já estava falado. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e aí ele desenha, ele sublinha as últimas três e na última ele escreve 7, onde está a pedra angular ele escreve 0. E à esquerda em cima ele escreve 0 tempo, traço, o tempo não é mais. E desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6. Nosso irmão William continua dizendo nessa mensagem, a voz que eu ouvi do céu ainda falou outra vez comigo e disse, vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
João, o apóstolo, tipifica a igreja de Jesus Cristo e também o mensageiro que estará na terra no tempo na qual Cristo termine a sua obra de intercessão no céu e depois tome o livro selado, abre no céu, o traga à terra e o entregue ao homem. Esse homem vai ser um profeta que está representado em João, o apóstolo. Quando isso acontece? Quando a obra de intercessão termine no céu, aí ele toma o título de propriedade, o qual aconteceu já no final. Vejam, naquele ano de 2018, tudo veio em um entrelaço. E em 2019 já se falou mais claro. E depois, nesses próximos anos, estava nesse tempo para começar esse ministério dispensacional. Continua dizendo aqui, e fui ao anjo dizendo a ele que me desse esse livrinho, e ele me disse, toma-o e come-o, e te será amargo no ventre, mas em tua boca será doce como o mel. E agora, nós temos aqui um caso paralelo ao de Ezequiel. Temos aqui um anjo, o qual é Cristo em seu corpo angelical, seu corpo teofânico, com um livrinho aberto em sua mão para entregá-lo ao homem. Este é o título de propriedade dos céus e da terra. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Agora já estamos vendo, já mais marcado, quando foi que ele terminou a sua obra de intercessão no céu. Quando foi que ele entregou esse livro a esse homem, a esse profeta. Vejam, todas estas coisas já estão sendo abertas à igreja noiva. Na página 57 do livro dos selos, nos diz, como na metade da página, e vem lendo Apocalipse 5, de 1 ao 7, e diz, esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Já temos leitura aí para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora isso já é o tempo do fim, porque diz, ele escreve nesse parágrafo, Apocalipse 10, de 1 ao 11, é igual a Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 11, 15 ao 19. Ou seja, a vinda do anjo forte é a vinda do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias, que é em Apocalipse 11, nós já lemos ali, já vemos ali ele profetizando, falando, esse mistério do sétimo selo, revelando esse mistério do sétimo selo à sua igreja. E vi outro anjo forte, descer do céu, cercado de uma nuvem e um arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você observar bem, vai notar que essa pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bom, e agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Lembra o anjo de Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. O anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Você vê? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora observe bem. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora vejam. É um mensageiro onde? A Israel. Agora continua dizendo aqui. E para o ser humano, e para que o ser humano fisicamente retorne à vida eterna, tem que receber o título de propriedade. O recebe o nosso representante no céu, Jesus Cristo, traz à terra no capítulo 10 do Apocalipse e o entrega ao homem. Tem que ser um profeta dispensacional enviado à terra ao final da dispensação da graça, ou seja, nos últimos anos da dispensação da graça, para receber esse livro, comê-lo e depois o que vai fazer? Vamos ver. Agora vejam, nos últimos anos da dispensação da graça, isso é, digamos, os últimos 17 ou 19 anos da dispensação da graça, este instrumento já tinha que estar começando o seu ministério
E não foi o reverendo William Branham, muito menos o Dr. William Souto Santiago. Nenhum dos dois foi entregue o título de propriedade. Simples assim. Ou seja, nenhum dos dois comeu esse livro. Comeu o instrumento que está vivo no meio do povo de Deus, nesse tempo final, para falar mais claro. E a tudo isso, a igreja noiva tem entendido, tem compreendido, e está recebendo, através desse instrumento, todo o ensinamento que está sendo dado, desde a grande capa catedral e desde onde ele estiver, porque ele é a terceira etapa. Agora você vê como a terceira etapa, nos lugares que ele falou e disse que é a palavra, e ao estar o título de propriedade nele, então a palavra estaria visitando toda a América Latina e o mundo todo, e aí está o cumprimento deste anjo forte que desce do céu, dizendo que o tempo não é mais. Agora continua dizendo, veja, a ordem é que coma o livro, que tome da mão do anjo o livrinho e o coma. Vê? Cristo não comeu, ninguém comeu. E veja, muito menos o reverendo William Branham e muito menos o Dr. William Souto Santiago. Veja, a ordem é que coma o livro, que tome na mão, que tome da mão do anjo o livrinho e o coma. Vai ser amargo no seu ventre, mas na sua boca será doce. Agora vejam que em muitos lugares você pode encontrar que o irmão Branham até falou como se fosse ele o que teria comido o livro. E em muitos lugares o irmão William falou do título de propriedade, que um homem tinha comido, que estava sendo proclamado o conteúdo deste título de propriedade, que estava se fazendo carne nos crentes no Senhor naquele tempo. Vejam, isso tudo ele estava mostrando como seria mais adiante. Mas nenhum deles disse que o tempo não é mais. Nenhum deles falou que a dispensação da graça teria terminado, acabado, e que já não está ele no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão, mas que agora está como juiz. Apenas aquele do qual foi entregue esse livro e o comeu. Esse é o único ser humano nesse planeta Terra que falou que não há misericórdia no trono que está no céu e que a porta da dispensação da graça já se fechou. E agora está aberta a porta da dispensação do reino. Simples assim. Mas em sua boca será doce, ou seja, será amargo por causa das perseguições pelas quais essa pessoa passará. Ou seja, que já está profetizado, já está falado que vai vir zombadores, virão perseguições, virão críticas, virão blasfêmias, tudo isso virá. E esse instrumento e o povo, ao saber de todas estas coisas, se agarrará mais ainda da palavra do verbo, da coluna de fogo, porque são sinais que mostram que já estamos no tempo do fim, no cumprimento de todas essas profecias. Mas vai ser doce para falar, vai ser algo agradável para falar do conteúdo deste livro. E claro que é agradável falar, onde não tem limites para falar todo este conteúdo deste livro. Como ele falou ali no livro de Citas, na primeira página, no primeiro parágrafo ali, onde ele viu uma grande montanha de pão. Tem tanto alimento nesse tempo final, que isso que ele viu ali, de pessoas chegando com vestimentas brancas, ou seja, com teofanias, apenas os que escutam o ensinamento sobre carpa são as pessoas que têm teofanias. As outras pessoas não têm teofanias, por isso não entendem, não compreendem o que Deus está realizando. Agora continua dizendo, então eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas quando eu comi,
se tornou amargo em meu ventre. Ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Essa pessoa que está representada pelo apóstolo São João aqui, e que aparecerá no tempo final, no qual nós vivemos, terá a mensagem profética correspondente ao tempo final. Vê, é uma pessoa que vai aparecer e está falando aqui em 2009, ou seja, que ele ainda não estava, ainda esse instrumento, o Espírito Santo, a coluna de fogo, ministrando através dele, porque não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. E se assim fosse, um crescerá e outro vai diminuir, minguar. E para um mensageiro dispensacional com outro mensageiro dispensacional, passa muito tempo. Por isso, vejam, transcorreram mais de 2000 anos desde o aparecimento de Jesus, profeta mensageiro, veja, messiânico dessa era messiânica, o número 6, e o número 7 é o que está hoje no meio da sua igreja, sob a dispensação do reino. Terá a mensagem profética correspondente ao tempo final para todo povo, nação, língua e reis. E, consequentemente, essa será a palavra de Deus, a palavra do Filho de Deus nos últimos dias ou nos dias finais. Esta será a palavra que estarão ouvindo todos os filhos e filhas de Deus. Vê, são os filhos e filhas de Deus, porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É para os filhos e filhas de Deus a palavra, a mensagem de ensinamento que Deus está dando nesse tempo final. É a mesma voz de Cristo que chama em Apocalipse 4 a sua igreja, representada em João, o apóstolo. E ele diz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. É a voz do Filho de Deus nos dias finais, no tempo final. Essa é a voz que eu quero ouvir nesse tempo final. E quem mais? Cada um de vocês também, porque essa é a voz do Filho de Deus, essa é a voz que os mortos em Cristo ouvirão. Veja, porque ele também aí, ele sabia que ele iria, e aí ele fala que ele também quer ouvir aquela voz no tempo final, porque ele disse, o nosso irmão William Souto Santiago disse ali, que ele também quer ouvir, deseja ouvir essa voz, porque é a voz que vai ressuscitar ele. Porque em São João, capítulo 5, versículo 25, ali ele nos disse, e vamos ler essa porção, disse: na verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele escreve ali, em carne. Portanto, o irmão William sabia que ele também dependia dessa voz, porque se não ouvisse essa voz, não iria ressuscitar. Assim, muito menos os que estão ali na sexta dimensão. Portanto, ele depende dessa voz. E os que estão vivos também, para transformação, e eles para a ressurreição. Essa é a voz que os mortos em Cristo ouvirão e vão ressuscitar. E ele ao ouvi-la, vai ressuscitar. Essa é a grande voz de trombeta, ou trombeta final de 1 de Tessalonicenses 4, 12 ao 17. E de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58. É a grande voz de trombeta, ou trombeta final, a voz de Deus, a voz do Filho de Deus nos dias finais, falando ao seu povo, falando à sua igreja, falando ao cristianismo completo, falando à humanidade, falando ao povo hebreu. É para todo povo, nação, língua e reis, e consequentemente para todo ser humano. E um pouquinho mais adiante fala, e agora encontramos que todo ser humano pode ouvir a voz de Deus de acordo com a forma estabelecida por Deus. Não vai ser da maneira de cada pessoa, vai ser da maneira, será da forma de Deus. Deus tem uma ordem divina para falar ao ser humano. E para nós já está claro que é através de mensageiros, de profetas. E Deus não muda a sua ordem, tem que ser do jeito de Deus. Vejam, isso está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz: para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
E lembra a escritura de Amós 3:7. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos e seus profetas. Essa é a ordem estabelecida por Deus, sempre, de era em era e de dispensação em dispensação. E é a forma na qual Deus está falando aos escolhidos nesse tempo final. E a terceira etapa, ao ser para a noiva, para as fátuas, para os perdidos e para os 144 mil, essa é a forma na qual esses grupos todos estão ouvindo essa voz, a voz do anjo forte de Apocalipse capítulo 10, o anjo com os 7 trovões finalizando o tempo. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, o anjo com os 7 trovões finalizando o tempo, ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.